Olá, o Ser Empreendedor começa agora com uma história de empreendedorismo que se mistura um pouco com a realidade da sua idealizadora. Nós estamos falando da Laís Fonseca, que movida para resolver um problema de acesso à saúde de qualidade quando sua mãe foi diagnosticada com câncer e teve dificuldades para conseguir essa qualidade. Ela, então, depois de tudo isso, com essa experiência e com esse momento de agonia, resolveu transformar isso num negócio. Laís, é isso mesmo? Me conta aquela história, né, naquele momento, procurando médicos, procurando o melhor tratamento, e você percebeu que não era só a sua agonia, não, né? Exatamente. Então, assim, obrigada, Mina, pela oportunidade de falar um pouco aqui sobre a minha história. Eu venho de uma família de empreendedores, né? Meus pais empreenderam, né, sempre, e a gente percebeu, a gente sempre gosta de resolver grandes problemas. Só que teve um problema que a gente realmente não conseguiu resolver na época, que foi quando realmente a minha mãe foi diagnosticada com câncer, com leucemia, e a gente não conseguiu achar um médico adequado para ela. Foi muito difícil, foi uma jornada bem difícil. Então, a gente, né, não tinha um plano de saúde adequado e a gente foi para o SUS. No SUS, a gente teve muita dificuldade de acessar o tratamento adequado para ela. E depois, a gente teve que mudar a família inteira para um plano, né, que poderia cobrir, né, o tratamento dela. Então, foi essa história que deu uma inspiração para a gente começar, né, a entrar nesse segmento de saúde. Né, minha formação é na área de políticas públicas, então eu trabalhei no governo, enfim, conheci um pouco sobre isso. Trabalhei como consultora em grandes empresas, mas o empreendedorismo mesmo chegou na minha vida quando esse problema aconteceu. E até você resolver toda essa questão familiar, entender tudo, quando foi que você teve aquele fôlego, como se diz, resolvi? Aí você falou: olha, é por aí e vou então agora iniciar esse projeto da nova empresa. Isso, então a gente percebeu, na verdade, né, a gente era empreendedor, minha família, mas a gente nunca tinha empreendido na área da saúde. Então, a gente também empreendia na área do varejo. Então, a gente né, tinha várias lojas, enfim, né, várias lojas pequenas e tudo mais no interior, né, do Brasil, no interior de Minas, eu sou mineira. Então, a gente já tinha uma expertise, né, nessa parte de varejo. Então, a gente criou uma primeira empresa, né, a gente, na verdade, fez uma pesquisa de mercado, foi entender um pouco do mercado, e a gente criou uma primeira empresa que é o base, né, na verdade, todo o meu conhecimento para criar a Precavida agora. Então, essa primeira empresa a gente começou do zero, hoje a gente já atende mais 100 mil pacientes no interior de Minas, a gente é a segunda maior operação de saúde da nossa cidade no interior de Minas, só atrás da Unimed local. Então, essa experiência me deu muito bagagem, muito fôlego mesmo para poder entender como o sistema de saúde funcionava em todos os aspectos, tanto da visão do paciente, do médico, né, do próprio sistema, e ajudar esses pacientes a encontrarem o serviço de saúde correto. Então, foi onde a gente começou. Então, implementando um modelo que a gente chama offline, né, um modelo de loja mesmo, mais físico, né, no interior de Minas. Você está falando de que cidade, Laís? Então, hoje eu moro em Belo Horizonte, né? A Precavida está implementada em Campinas, né? A gente fez um estudo de mais de 150 cidades no Brasil, escolheu Campinas para poder criar a empresa de tecnologia agora, né? Muito pelo perfil da cidade, pelo perfil do SUS e pelas dificuldades realmente que a gente viu na cidade de Campinas. Mas eu sou de Belo Horizonte, a cidade que a gente implementou é Divinópolis, no interior de Minas. Mas parece que até você chegar nesse modelo de tecnologia, que inclusive motivou sua empresa para vir para Campinas, teve aí um estudo, teve uma história. Eu queria que você falasse dessa trajetória. Isso foi uma trajetória bem extensa, né? Então, quando eu percebi que o problema de acesso à saúde não era um problema só da minha cidade, mas era um problema nacional, inclusive global, né? Eu quis, né, eu gosto muito da parte acadêmica, então tem esse viés bastante acadêmico também. Eu fiz meu mestrado, eu apliquei, né, para o mestrado, o MBA, no MIT, que é o maior instituto de tecnologia do mundo. Então, no MIT, eu tinha essa tese, né, de como desenhar um modelo escalável de saúde para o Brasil, para a América Latina. Então, eu fiz todos os meus estudos lá no MIT sobre esse tema, né, desenvolvendo né, a empresa, inclusive, né, a empresa foi fundada no ecossistema do MIT, então, a Precavida foi fundada lá com investimento do ecossistema mesmo, né, do próprio MIT, na nossa empresa. Então, a gente foi testando todas as ideias, então, eu vim, né, no meio do curso para Campinas, para fazer o protótipo, fazer os testes de mercado, né, e a gente foi, né, depois do MIT, a gente passou pela aceleradora, que é a Techstars, que é a segunda maior aceleradora de startups do mundo,
né, ela tem um portfólio bilionário, né, de startups bilionárias, então a gente foi a única startup com foco na América Latina que passou por esse processo até hoje, e a gente implementou, né, fez o lançamento da Precavida em Campinas, no meio da pandemia aí, né, então a gente tinha um projeto, né, estava quase tudo pronto, e na hora que a gente foi lançar, a pandemia aconteceu, a gente adaptou várias coisas, hoje a gente está operando em Campinas. Quando a gente fala em uma empresa voltada à saúde, todo mundo pensa no plano de saúde tradicional, que a maior parte conhece. Fala um pouquinho de como é essa empresa. Isso. Então, qual que é a dor, né, que a gente resolve? Então, a gente aprendeu, né, nas nossas entrevistas, entendendo que era muito difícil, como eu tive essa dificuldade, é muito difícil para o brasileiro hoje, para qualquer pessoa, na verdade, mas o brasileiro também, encontrar o médico certo, né? Então, ele vai de médico em médico, então, dentro do seguro, ou até fora do seguro, a pessoa tem dificuldade de achar qual que é aquele especialista que vai resolver o meu problema, né? Então, ela pergunta a mãe, a tia, o vizinho, né? Pega indicações de várias pessoas, e às vezes não consegue resolver. Então, quando a pessoa passa de especialista para especialista, ela vai aumentando o custo dela. Então, o copagamento dela no seguro, né, no convênio, ou até no particular mesmo, fica pagando, né, várias e várias vezes as mesmas consultas para não resolver o problema. Então, a nossa tecnologia, né, o que a gente desenvolveu é uma tecnologia com inteligência artificial de triagem. Então, a gente, né, tem um algoritmo que foi validado mais de 8 anos no mercado, a gente está adaptando e trazendo para o Brasil e fazendo todas as adaptações para o contexto brasileiro, né, dessas validações científicas desse algoritmo, e a gente implementa. Então, a pessoa faz uma triagem, a gente tem um grupo de navegadoras de saúde, concierge de saúde, que a gente gosta de chamar também, que avalia, né, o que a pessoa precisa e indica ela para o médico certo. E depois da indicação, acompanha toda a jornada de saúde até o desfecho do resultado clínico, né, até de fato resolver o seu problema. Então, essa é a diferença. Então, a Precavida hoje, ela tem duas modalidades, ela atende operadoras de saúde, grandes empresas, para otimizar e ajudar mais na jornada de saúde do paciente, ao mesmo tempo otimizando custos, né, porque diminui, né, você não vai de médico em médico, e a gente atua também só em Campinas, nesse momento, como protótipo, o nosso plano próprio, que não é um plano de saúde, é um plano de benefícios, então ele dá acesso a consultas e exames a preços acessíveis, mas só na cidade de Campinas. Quando a gente fala em equipe, lá atrás, quando você montou o negócio, como era a formatação da empresa e como é agora? Então, como startup, a gente começa bem enxuto, né? Então, a empresa antes era eu, praticamente, né? Era eu, e aí várias outras pessoas que foram, né, entrando e testando e ajudando a gente a desenvolver a tecnologia e fazer os testes. Então, era uma equipe bem pequena, né? Era eu nos Estados Unidos e eu tinha a Ana, que era minha gestora de operações, que até trabalha comigo até hoje, na parte de implementação no Brasil. Então, era bem pequeno mesmo. Depois, a gente foi crescendo, né? Então, foi desenvolvendo. Hoje, a gente já tem um time, né? Bem robusto aí de várias especialidades, mais de 150 médicos que trabalham com a gente, 700 exames diferentes, em diferentes laboratórios em Campinas, e um time de 12 a 15 pessoas que trabalham com a gente, né, desenvolvendo a tecnologia e trabalhando na parte de operações. Quando a gente fala startup, a gente sempre pensa, claro, em tecnologia, em desenvolvimento, e para vocês também sempre é essa atualização, sempre criar uma nova ferramenta para poder garantir, como você disse, esse encontro com mais qualidade entre paciente e médico. Exato. Então, assim, o que a gente percebe, né? O médico, normalmente, ele está focado no atendimento ali do paciente naquele momento. Só que o médico, ele não consegue trabalhar o que a gente chama de logística, né, da saúde em si. Então, ele não consegue te acompanhar entre um e outro médico, né, a conexão, talvez, de uma especialidade com outras especialidades, efeitos entre medicamentos que às vezes você está tomando. Então, como a gente tem um time de saúde que cuida de você, a gente entende, né, essas conexões que às vezes o médico tem dificuldade de fazer. Então, a gente consegue te ajudar nesse sentido. Então, pensa que a gente é o assistente, né, o navegador, que ajuda você a otimizar todo o seu processo. Que é o que eu usei, como eu falei lá atrás, né, de alguém que me guiasse no sistema e me ajudasse a achar o serviço de saúde correto no momento correto. A gente tem falado muito em função da pandemia, até, Laís, sobre a questão da telemedicina, né? Vocês também veem esse novo formato de atendimento como uma importante alternativa e que precisa cada dia ser melhorada?
Com certeza. Então, a gente percebe, né, principalmente no nosso lançamento da empresa, foi lançado no meio da pandemia, quando não era permitido, na verdade, fazer consultas seletivas. Então, a gente implementou a telemedicina. E o diferencial nosso é que a gente implementou com médicos de Campinas. Então, tipo assim, são médicos que você pode fazer uma consulta presencial, mas ao mesmo tempo, online, desculpa, mas ao mesmo tempo ir presencialmente, caso seja necessário, né? Que alguns diagnósticos é mais difícil fazer virtualmente. Então, a gente acredita muito na telemedicina com foco local, como a gente atua hoje. Então, se você é um paciente de Campinas, você pode até ver por telemedicina, mas seus médicos vão ser de Campinas. E aí você pode visitá-los caso a telemedicina não seja suficiente. Agora eu recebi aqui uma informação e acho que quem está em casa também gostaria de saber, porque nem todo mundo faz parte desse mundo das startups. O que significa na prática ser uma concierge de saúde? O que é isso? Então, é um conceito novo, né? Até para o Brasil, a gente não existe esse conceito, a gente está trazendo, né, para o Brasil. O que significa? Significa uma pessoa, né, um time, na verdade, a gente tem 2 níveis de atendimento, uma pessoa, né, que a gente chama de experiência do paciente, que cuida da experiência do paciente, e acima dela a gente tem uma enfermeira. Então, significa que qualquer dúvida que você tenha sobre triagem, onde você deve ir, o que você deve fazer, agendamento, locais de atendimento, preparo, né, para os exames, para as consultas. Então, a gente ajuda todas as dúvidas para te falar, olha, realmente você precisa ir no cardiologista, porque, né, o que você está dizendo, os sintomas, tudo que está acontecendo é do cardiologista. E aí, uma vez que você vai no cardiologista, a gente acompanha com todos os exames. Olha, então, ele pediu, né, um eletrocardiograma, ele pediu, né, um exame de sangue, então a gente ajuda a agendar esses exames, os preparos, e depois que você, né, teve a doença, vamos supor que você tem uma pressão alta, tem uma linha de cuidado. Então, você deve cuidar a cada X tempo. Então, a gente cria tudo que é logístico, tudo que é entre, né, o próprio você estar na frente do médico, antes, durante e depois. Então, tipo, a gente trabalha desde do acolhimento né, o médico te viu, beleza, então todas as informações que vieram depois, até o diagnóstico ser fechado. Então, isso é um conselho de saúde, né? Então, atendimento VIP diferenciado e personalizado, e que, no final das contas, parece que é muito caro, mas, na verdade, é o contrário, porque as pessoas usam o serviço errado. Então, acabam, por exemplo, fazendo mais de um exame que não precisa, exames desnecessários, vai no médico, ele pede 10 exames, vai no outro médico, ele pede mais exames. Então, no final das contas, fica mais caro você não usar o concierge. Entendi. Agora, do ponto de vista de empreendimento, qual é o nível escalável da empresa nesse momento? Então, a gente está bem no começo, né? A gente é uma empresa que a gente chama de pre-seed, né? Primeira etapa, né, de levantamento de capital. Então, a gente levantou o primeiro capital agora. E a gente está no começo mesmo da jornada. A gente lançou mais ou menos em julho em Campinas. Então, a gente tem 6 meses de operação, né, em Campinas. E agora a gente está indo para grandes contas. Então, a gente está trabalhando com grandes empresas e vamos trabalhar também com operadoras de saúde, não só em Campinas, mas em outros estados do Brasil, em outros estados também, não só em São Paulo, mas em outros estados também. Vocês chegaram a abrir alguma rodada de negócios ou em função da pandemia não? Sim, a gente abriu rodada de investimento, né? Então eu captei, né, o valor todo, finalizando, e agora a gente vai para a segunda rodada, talvez no meio do ano para frente, a gente vai levantar mais uma rodada de capital. Chegou a fazer algum projeto? Você falou até inclusive de uma aceleradora, mas de investidor anjo também? Pensa em usar essa ferramenta para alavancar ainda mais a empresa? Com certeza, assim, acho que nessa etapa que a gente está, os investidores antes são muito importantes, principalmente porque eu tenho uma trajetória de mais de 5 anos fora do Brasil. Então, assim, quando a gente pega, nossos investidores são todos americanos. Então, a PKBD é uma empresa americana, né? Foi fundada nos Estados Unidos e está em operação no Brasil. Então, agora eu estou buscando investidores no Brasil, porque isso ajuda muito na entrada de mercado, porque os investidores, não só o dinheiro, mas a inteligência deles, né, de como o mercado funciona, o que seria a melhor forma da gente atacar o mercado. Então, a gente está buscando esse tipo de investidor, né, um investidor mais que traga para a gente expertise de mercado. Quando a gente pensa nessa expertise no universo, você está falando de Belo Horizonte, que também é uma cidade que tem importantes startups, né? Tem essa empresa que vem dos Estados Unidos, a gente tem lá o Vale do Silício e Campinas, aqui no estado de São Paulo, também é referência no que diz respeito à inovação em tecnologia. Queria que você falasse desse universo e como é possível a gente pensar em fazer um planejamento para uma empresa
dentro desse universo, considerando também, claro, as questões econômicas do país, as questões políticas, as questões da saúde nesse momento de pandemia, que pesa muito na conta de todo mundo? Eu brinco que toda crise gera uma grande oportunidade, né? Então, as startups, as empresas que conseguem realmente planejar e criar uma solução de mercado neste momento, normalmente são muito bem-sucedidas, porque elas conseguem fazer muito com pouco, né? Então, elas conseguem executar com poucos recursos, conseguem entender o mercado. As forças de mercado mudaram muito, principalmente na saúde, né? Então, pensa, no começo da pandemia, a gente não tinha, né, a aprovação da telemedicina, e a telemedicina foi aprovada, né, por questões do Covid, da pandemia. Então, várias soluções que estavam represadas, né, de uma certa forma, agora estão podendo ser executadas. E isso é um mar de oportunidades. Então, eu vejo que, né, nesse segmento de saúde, né, inclusive ano passado, eu acho que os maiores investimentos foram o segmento de saúde e fintech, né, que são as duas áreas maiores investimentos no Brasil. Então, tem muita oportunidade mesmo. Então, eu acho que é mais assim, o mais importante é entender a necessidade de mercado. E para isso, é meio que o que a gente chama de pé na rua, né? De uma certa forma, não podemos estar tanto na rua, mas assim, conversando com os usuários, com as pessoas, entendendo as necessidades para poder planejar e realmente criar uma coisa que tem escalabilidade. Nosso tempo está acabando, Laís, e você falou que pretende participar aí de uma rodada de negócios ainda nesse semestre, mais para o final do semestre. A gente pode dizer que, apesar da crise, inclusive temos estudos que as startups aí foram as que mais cresceram nessa crise toda. Sim, sim, com certeza. Então, assim, a gente vê um crescimento altíssimo, né, em levantar capital e tudo mais. Então, assim, eu estou super otimista, realmente acho que tem muita oportunidade nesse segmento de saúde, principalmente quem está trazendo coisas novas, está com uma visão inovadora. A gente tem muito approach de pessoas, né, interessadas. Então, sim, né, eu acho que o nosso segmento está realmente muito aquecido e tem muitas oportunidades para acontecer. Agora, o nosso próximo passo é correr atrás mesmo de clientes, né? Validar com esses clientes, né? E realmente validar a solução para que a gente possa levantar mais capital na próxima etapa. Tá certo, então, Laís, sucesso no empreendimento. A gente aguarda aí mais notícias positivas e a nossa entrevista fica por aqui, tá bom? Tá bom, muito obrigada pela oportunidade. Um abraço. Outro. E olha só, no próximo bloco nós vamos conversar com um especialista da Inova Unicamp, que é o professor Newton Frateschi, que vai justamente falar sobre esse universo das startups aqui na região de Campinas. Não saia daí que o Ser Empreendedor volta já já. Segundo bloco do Ser Empreendedor, e agora nós vamos falar com o professor Newton Frateschi, que é da Agência Inova Unicamp, aqui de Campinas, porque é o seguinte: o ano de 2020, diferente do que em muitos setores para as startups, ele vai ser lembrado possivelmente como um ano positivo. 2020, a gente teve os maiores registros de criação, de aportes e o histórico, por exemplo, de 322 cheques superando o ano de setor com folga. A gente teve aí mais de 82% de crescimento em relação a 2019. Professor, seja bem-vindo aqui ao Ser Empreendedor novamente, agora de forma remota, a gente que já conversou em outras oportunidades, indo até a Inova Unicamp, mas se faz necessário nesse momento a tecnologia, não é verdade? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, prazer em estar aqui desta forma nova, né? Certamente é fundamental, justamente nesses momentos de grandes desafios, que a gente vê que há uma necessidade de se adaptar muito rapidamente, né, e de criar novas soluções, que, em geral, é muito difícil uma instituição mais pesada, não uma instituição muito grande e que ela é muito estabelecida, com critérios muito sólidos. Então, é muito difícil ela se movimentar para lá ou para cá para resolver um certo problema. E aí que aparecem as soluções rápidas, eficientes e com mais dinamismo, que é justamente onde entram esse tipo de empresa que a gente chama de startups. Não é? Professor, a gente conversou no bloco anterior com a Laís, que é uma empreendedora de Belo Horizonte,
ela foi fora do país, abriu uma empresa a partir de uma experiência pessoal no que diz respeito à área da saúde. É uma empresa que tem uma plataforma que faz esse encontro do paciente com o médico, etc. e tal. Já participou de uma rodada de negócios do ano passado e, inclusive, no meio do ano decidiu trazer a empresa para Campinas, vendo aqui um importante, né, local para que ela pudesse desenvolver o seu negócio. Eu queria que o senhor falasse justamente dessa questão de Campinas conseguir atrair as startups, do mesmo jeito que a gente já falou aqui em outros programas, de como nós criamos, como os nossos, né, inovadores aqui da cidade criam as startups aqui, nós também temos essa importação para a cidade. Esse movimento acontece muito aqui? Sim, na verdade, uma coisa não é independente da outra, se você for pensar, né? Porque esse tipo de experiência, né, da pessoa que tem alguma ideia, ou que tem alguma dor, a gente fala, né, e que pode ser pessoal ou coletiva, e que ela tenta ver uma solução, é bastante comum em algumas pessoas. Agora, tem aquele próximo passo da inovação, que a pessoa quer resolver isso e tenta propor uma solução. E nesse processo, em geral, que é o processo de inovar, de criar algo que tem um impacto mesmo, criar um impacto socioeconômico, nesse processo, você depende muito de conversar, de tentar validar se aquela tua ideia é boa, se não é um problema só seu, se é um problema de outras pessoas, ou se é algo que é possível ser feito. Também você precisa ver se você tem tecnologia para resolver aquilo. Para responder essas perguntas, você precisa ter um ambiente, você precisa estar num ambiente que tem outras pessoas também fazendo a mesma coisa, não é? Então, quando você tem um ambiente como Campinas, com várias instituições de ciência e tecnologia, universidades de ponta, um ambiente que já tem naturalmente esse espaço para startups, que é condicionado para essas empresas, várias de muito sucesso, você quer estar junto deles, porque nesses processos você vai fazer parcerias, vai validar melhor aquela tua solução, e aí abrir uma empresa aqui para fazer isso tem muito mais chance de dar certo, porque você vai ser um pouco mais assertivo, além do que você vai poder fazer parcerias estratégicas, que estando longe é mais difícil. A gente entende essa questão virtual, que hoje está funcionando, mas empreendimentos, transformar as coisas em inovação de impacto de forma, de fato, elas dependem de uma característica de confiança, de uma característica assim, de feeling, que é algo que a gente só tem realmente ao vivo, né? E a cores, não é? Talvez no futuro, com realidade aumentada, possa ser possível fazer. Então, é isso. Essas empresas, sim, vêm, muitas empresas estão aqui, que vêm deste ambiente, né? que é efervescente de novas ideias, de tecnologia, de universidade, pessoas que têm essa formação. Uma vez que você tem a cultura da inovação, do empreendedorismo, você cria isso aqui. Isso vira um atrator. É incrível como isso vira um atrator. A própria universidade, né? Eu que venho da Unicamp, nós temos empresas filhas da Unicamp, que surgem dos alunos da Unicamp. Né? É incrível, porque hoje você tem mais de 1.000 empresas. Olha só, 50% delas estão na cidade de Campinas. Né? Se você pegar a região metropolitana de Campinas, 63%. Essas empresas empregam mais de 30 mil pessoas e elas geram um faturamento anual em torno de 8 bilhões de reais. Então, veja bem, eu quero estar junto desse pessoal. Né? Por que essas empresas não estão espalhadas pelo mundo e estão aqui? Porque eles veem o valor de estar numa cidade, né, que essa ideia da inovação, que a tecnologia, que a disponibilidade de pessoas que podem te ajudar tecnicamente, pessoas que podem te ajudar na mentoria de como fazer um negócio, ou parcerias estratégicas que você pode ter, é um lugar muito efervescente. Daí é um lugar bom de se estar. A gente fala muito dessa questão da tecnologia, que passou a ser uma ferramenta importantíssima durante a pandemia, professor. Esse é o único fator que fez com que as startups tivessem esse crescimento expoente em 2020, ou não? Nós tivemos outros fatores, apesar da crise econômica e da crise na saúde. Olha, tem mais fatores. Quer dizer, alguns eu já descrevi. Se você precisa de soluções tecnológicas, você tem que estar perto onde essas soluções estão. Onde elas estão? Onde você tem empresas de tecnologia, onde você tem instituições de ciência e tecnologia de qualidade, onde você tem universidades de qualidade e onde você tem um ambiente em que isso floresce.
tanto para contratar pessoas para te ajudar, quanto para utilizar equipamentos mais sofisticados. Tudo isso realmente é um ponto bastante importante das pessoas realmente entrarem, virem para cá. Mas tem outras coisas, né, que são importantes. Por exemplo, fácil acesso, um local que seja bom para viver, as pessoas buscam isso também, né? Que tenha uma qualidade de vida melhor, que tenha espaços, por exemplo, espaços, hoje a gente tem muito disso em Campinas, apesar da pandemia, espaços de trabalho conjunto, você tem parques científicos tecnológicos, então, tem mais fatores, e há fatores que a gente ainda precisa melhorar também, né? Questões, por exemplo, de incentivos ligados aos custos, né, de estar aqui, ou de dificuldades burocráticas de criar empresa. Tudo isso está sendo olhado, e a região de Campinas está melhorando e ela vira realmente um atrator, né? E um outro ponto que a gente pode falar, que é muito importante, é que na crise, muitas vezes, como eu estava dizendo, né, quando caiu um meteoro na Terra, supostamente, que acabaram os dinossauros, sobraram um monte de bichinho ainda, porque se não tinha acabado, né? Isso. Os pequenos eles quase que, às vezes, parte da inovação e do empreendedorismo também é um pouco de sobrevivência, entendeu? Então, algumas empresas tiveram que se reinventar para isso acontecer. Eu acho que isso é um menor volume. O mais importante, de fato, dentro de desafio, startups são aquelas que prontamente conseguem se readaptar rapidamente para prover soluções. E aí elas surgem. O senhor está falando, inclusive, dessa questão de sobrevivência. A gente tem, recentemente, notícias de grandes empresas indo embora do nosso país, né? Devido a outras questões. Mas o senhor acha que as startups, nesse momento e ao longo de 2021, elas vão ainda ser as queridinhas, digamos assim, no que diz respeito a fomentar negócios no nosso país? Eu acredito que sim, porque, na verdade, grandes empresas têm várias razões para ficar ou para sair, entendeu? Em geral, as grandes empresas, mesmo elas, estão criando dentro de si aquelas sementes de startups que depois elas saem arremessadas, que a gente chama de spin-offs, não é? Porque elas não conseguem se reinventar como um todo, elas precisam criar essas outras estruturas. As grandes empresas também buscam parcerias com essas startups. Para ela se reinventar inteira, ela faz um sistema de inovação que não fica só com ela compartilha o desenvolvimento com empresas, porque é muito mais rápido, né? Nesse mundo da tecnologia e do mercado, um erro, né? Se você colocar a empresa inteira para fazer uma coisa e tiver um erro, a estratégia não estava certa, o produto não era correto, ela tem prejuízos enormes, né? Enquanto que se você faz parceria com uma startup, com outra, com outra, com outra, certamente algumas vão perecer, você está entendendo? Mas algumas delas sobrevivem. O importante é esse dinamismo, né? E o que se aprende muito nesse mundo de startup, que o importante não é não errar. Todo mundo sabe que todo mundo vai errar. Mas o que tem que permear a cabeça das pessoas que estão criando novas empresas é errar rápido, entendeu? E mudar logo. Essa é a diferença que eu falo. As startups acabam se favorecendo porque elas estão constantemente redirecionando para onde que elas vão, olhando qual é o melhor lugar. Então, elas se reinventam. E se quebrar, certamente o empreendedor de grande sucesso, a maior parte deles já quebraram umas 3, 4 vezes, mas uma hora funciona. Então, o importante é erra, recomeça, erra, recomeça, erra, recomeça. E não vou gastar um tempo tremendo para tentar achar a melhor solução, porque se eu errar, eu estou perdido. Então, acredito que as empresas dinâmicas têm muito mais chances nesses períodos de crises, né, para se adaptar, e principalmente agora, no futuro, que cada vez mais parece que cada pessoa está se tornando empreendedor, e se não tiver, ele pode ficar fora do sistema, ele vai ter que empreender, inclusive, na sua própria formação, né, num contexto assim, um pouco mais geral da palavra. Então, eu acredito que algumas grandes empresas certamente sobrevivem, mas as startups, assim, esse ecossistema sobrevive e cresce. Apesar de ter um monte morrendo, vai ter sempre mais nascendo, entendeu? Quando o senhor fala desse dinamismo, olha, eu tenho um dado aqui de que em 2019 nós tivemos assim, por exemplo, os japoneses, nós temos 3 empresas brasileiras, Quinto Andar, Gympass e a Log, que ao todo participaram de rodadas de negócios e movimentaram naquele ano
1,3 bilhão de dólares, com investimento principalmente dos japoneses. 2020 a gente pode dizer que, apesar da pandemia, nós tivemos muitos investimentos internacionais? Sim, sim. É porque, note, nesses momentos, isso não para, porque esses investimentos estão pensando no futuro. O futuro não é para daqui a 2 meses. O futuro, às vezes, é para daqui a 3 anos, 4 anos ou mais. Né? Algumas dessas empresas startups que são investidas, eles estão vendo potencial gigante. Você citou algumas, né? Quintandar, em particular, que é uma das empresas filhas da Unicamp, recebeu uma parte muito grande, mas outras empresas filhas da Unicamp, nesse ano, receberam. Né? Por exemplo, a Móvel, o iFood, por exemplo, que também faz parte das empresas filhas da Unicamp. Estou falando particularmente essas, né, da Sim. Unicamp, mas fazem parte do ecossistema de Campinas. Né? A Matéria, outra empresa, receberam grandes aportes porque as pessoas apostam nessas empresas, né? Como grandes soluções. Mas essas empresas são muito grandes, já não são mais startups, é bom dizer isso também. Né? Elas já são uma empresa que... Elas começaram como startups, né? Mas algumas empresas, você vai ver bem assim, elas tentam continuar dinâmica mesmo quando elas ficam gigantes. Elas não perdem a característica, é isso? É isso, eles têm essa característica que eles falam assim, a característica jet ski. O jet ski, ele te leva nos lugares, rapidamente ele desvia, ele pula, se vê uma onda, ele dá um jeito, entendeu? Não é um transatlântico. Então, se precisar, ele muda de caminho muito rapidamente. Então, eles têm essa filosofia de trabalhar. Constantemente se renovando, a cada momento. Então, esse dinamismo para essas empresas que surgiram como startups e que crescem muito, né, eles tentem a manter esse tipo de comportamento. E, certamente, as empresas acabam investindo, quer dizer, os fundos de investimento investem, porque sabem que o retorno vai ser gigante. Quando a gente fala em empresa comum, professor, a gente sempre fala em pequena, média, grande empresa, etc. No caso das startups, até porque o senhor citou algumas que hoje são grandes empresas, até que ponto ela é considerada uma startup e que ponto ela muda ou ela nunca muda, ela continua sempre sendo uma startup e só muda o nível escalável dela? Então, essa é uma pergunta que a gente podia ficar discutindo aqui por bastante tempo, né? Assim, a ideia do que se chama de startup, né? Já tem vários estudos. Vamos falar mais do ponto de vista de fábrica, assim, né? São empresas, geralmente, que a gente considera, são empresas que são baseadas em alguma ideia inovadora, que tem um modelo de negócio bastante inovador, né? Que isso implica, quando você fala em modelo de negócio, você tem para quem que ele vai vender, quais são os parceiros estratégicos, qual que é o mercado que ele tem, e que ele potencialmente vai ter um crescimento muito grande, e esse crescimento é praticamente proporcional, a taxa de crescimento é proporcional ao próprio tamanho da empresa, o que significa um crescimento exponencial. Então, quando a empresa está dentro dessa definição e ela tem este potencial para o crescimento exponencial que eu estava falando, que é definido como aquele em que a taxa de crescimento é proporcional ao próprio tamanho, essa hora é startup. Mas nenhum crescimento exponencial é para sempre, né? Vai ter um momento que ele vai estabilizar, ele vai estacionar e vai virar uma empresa que, olha, já tem o mercado, aqui ia ter uma previsibilidade e aquele arranque, essa decolagem para, não é? Então, é difícil se definir. Então, vamos falar assim, quando a taxa de crescimento da empresa passar a ser muito menor ou não ser mais proporcional ao tamanho da empresa, a gente para de chamar de startup. Vamos dizer assim, o crescimento dela desacelera. Tá? Mas isso esse é o ponto de vista, assim, pensando um pouco mais da estrutura delas de crescimento e de quão disruptivas elas são do ponto de vista de novas tecnologias ou de novos negócios, não é? Sim. Da inovação nesse sentido. Agora, do ponto de vista do espírito, é um pouco diferente. Como eu estava dizendo, uma empresa pode estar com o mercado um pouco mais estacionário, porque não dá para você crescer exponencialmente para sempre, né? Mas ela está sempre se renovando, sempre inovando. Então, uma empresa como a Google, por exemplo, é uma startup? Certamente não é. Mas ela tem um espírito de inovação, principalmente da inovação de organização dela mesma, né, de como ela funciona, que é um espírito que a gente vê muito em startups, entendeu? Que é o que cria o dinamismo para estar sempre na frente. Professor, eu agradeço a sua participação, foi uma aula e com certeza o senhor vai voltar aqui falando inclusive dessa prospecção aí para 2021
para o Inova Unicamp em outra oportunidade. Eu convido o senhor a voltar e a gente marca um novo programa, mas aí a gente vai falar justamente com essa questão da pandemia, como está aí o Inova Unicamp aqui na nossa cidade, impulsionando os negócios aí que são gerados pela universidade. Nossa, olha, muito obrigado, né, pelo convite, é um prazer, estou aqui à disposição. E contar para vocês histórias, né, do nosso Parque Científico e Tecnológico, das empresas que estão com a gente, que soluções são, assim, inclusive ligadas diretamente à Covid. São coisas assim, bastante bonitas de se ver e que certamente vão orgulhar a nossa cidade. E a gente termina o Ser Empreendedor de hoje e voltamos contando novas histórias de empreendedorismo, histórias de superação e até justamente para, quem sabe aí, fazer com que você tenha uma grande ideia ou mesmo coloque a sua ideia que está ali guardada e encontre caminhos para que ela se torne um grande negócio. O Ser Empreendedor fica por aqui. Tchau, tchau.